41. Aspas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 2. Igreja é palavra grega e quer dizer ajuntamento de pessoas. Pessoas reunidas são pessoas em igreja. Não confundir jamais igreja com templo. Lendo com inteligência o capítulo 16 de João, lendo com inteligência o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lendo com inteligência o capítulo 14 da mesma carta, qualquer pessoa saberá que o texto acima corresponde ao cultivo do mediunismo ou das sessões espíritas. Como a lei concita a moral, que harmoniza e dignifica, ao amor, que sublima e diviniza, e à revelação, que adverte, ilustra e consola, é muito fácil compreender o que dizem os bons espíritos. Cometem grave erro aqueles que desprezam o saber e a virtude para irem comprar simulacros aos homens apalhaçados que se qualificam a si mesmos como se fossem ministros de Deus. Ministro de Deus, em verdade, é todo aquele filho de Deus que cumpre a lei, e no caso do ministério exclusivamente espiritual, pelo fato de estar o Espírito repartido, porque só Jesus o teve sem medida, é normal que o ministro das coisas espirituais seja o profeta, nunca, porém, o homem fantasiado e criado pela corrupção romana do quarto século. O profeta, como era chamado antigamente, ou o médium, como agora se chama, estará sempre obrigado ao discernimento dos espíritos, porque há guias que nada mais fazem do que desguiar. Em verdade, onde começa a faltar o bom ou santo espírito, ali começam a aparecer os discursozinhos falazes, as idolatrias, os fingimentos, os formalismos, etc, etc. Fica aqui repetido mais uma vez: o espírito é mais do que mundos, formas e transições. Deverá usar tudo, porém nunca se subordinar a nada do que seja formal e transitório. Jesus foi posto como divino modelo, pelo fato de a lei de Deus carecer de exemplo vivo. E se ele, de início, disse que vinha para viver a lei e não para derrogá-la, que o profeta ou médium faça o mesmo. 42. Aspas. Fora daqui os cães, e os que dão veneno, e os impudicos, e os homicidas, e os idólatras, e todo o que ama e obra a mentira. Fecha aspas. Apocalipse, capítulo 22. Se os homens, mormente aqueles que pretendem ser arautos da verdade, tivessem sempre em mente que a Deus bem se respeita, vivendo o saber e a virtude, por certo que eles, por pouco inteligentes que fossem, compreenderiam bem o texto acima. E o profeta ou médium, a quem cumpre bem discernir os espíritos comunicantes, tanto mais é devido saber analisar sua conduta. Se é certo que alguns homens se fantasiam e se revestem de liturgias e de simulações, por isso mesmo querendo passar por ministros de Deus, também é certo que muitos profetas ou médiuns nada mais fazem do que executar a vontade dos espíritos menos dignos, dos elementos da mais baixa condição astral. 43. Aspas. Ora, Deus não é o de mortos, mas sim de vivos. Fecha aspas. Mateus, capítulo 22. Anjo, espírito e alma, tudo quer dizer a mesma coisa na linguagem bíblica. Nesse mesmo capítulo afirma Jesus que depois da morte do corpo, as almas dos ditos mortos serão como os anjos de Deus no céu. Gabriel, que anunciou o nascimento de João e de Jesus, quem era senão um espírito desencarnado? Moisés e Elias, que estiveram no alto do Tabor juntos com Jesus, Pedro, Tiago e João, não eram apenas dois desencarnados? Bem afirmou Jesus que muitas coisas mais tinha a dizer,
coisas que o povo não poderia então suportar, e afirmou ao mesmo tempo que o Consolador, ou batismo de revelação, o faria no curso do tempo. Vide João capítulo 16. Quem mais dificulta a evolução do homem é o seu sectarismo. Ele vai falando na verdade e vai crucificando-o ao mesmo tempo, armado com as armas simples do saber, da virtude e da revelação, que não faria ele. Entretanto, prefere ser sectário em lugar de ser simples e verdadeiro. Algum dia, porém, ele compreenderá que a verdade é a religião e que ela não cheira a religiosismo algum. 44. Aspas. As aves do céu têm seus ninhos e as raposas suas tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Fecha aspas. Evangelho. Quando Jesus entrou no templo a primeira vez para pregar, já o quiseram matar. Toda a sua vida viveu escorraçado pelos sinedristas e fariseus, e por fim estes o prenderam, judiaram e crucificaram. Se a verdade não estivesse com Jesus, por certo ficaria no templo e com seus donos. O grandioso fenômeno do Pentecoste ou batismo de Espírito também não se deu em templo algum. Sem dúvida que, em questão de verdade, de um lado ficam o saber, a virtude e a revelação, e do outro lado ficam as cleresias em geral. Até o presente, em bem poucos corações terá Jesus a oportunidade de reclinar a cabeça, porém os clericalismos em geral ainda o vivem crucificando. Enquanto existirem blasfemos do batismo de Espírito, ou clérigos de qualquer ordem ou matiz que pregam ser a revelação, coisa de Beelzebu, Jesus estará sendo crucificado. 45. Aspas. Este não lança fora os demônios, senão em virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Fecha aspas. Mateus capítulo 12. E Jesus respondeu-lhes que o pecado contra o Instituto Revelador não terá perdão, mas terá que ser pago totalmente. Espírito Santo, de Deus, de verdade, Consolador ou Paráclito, tudo quer dizer a mesma coisa. A mensageria divina foi colocada por Jesus no seu devido lugar, acima das blasfêmias humanas. Os atos e as epístolas estão cheios de grandiosos fenômenos mediúnicos. Entretanto, depois que Roma chafurdou a humanidade no seu clericalismo idólatra, onde foi parar o batismo de Jesus, o Espírito Santo, ou de verdade, o Consolador, ou o Paráclito? Do batismo de João, que era apenas dos homens, fizeram mercado, e do batismo de Jesus, que é do céu, porque é de revelação, que fizeram? Claro que fizeram mais uma vez, coisa de Beelzebu. 46. Aspas. Homens de dura cerviz, e de corações e de ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como obraram vossos pais, assim o fazeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, e mataram eles aos que de antemão anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não a guardastes. Fecha aspas. Atos capítulo 7. 3 verdades consequentes ressaltam do texto acima. A lei, que veio por fenômeno mediúnico, profeta, que é médium, ou por quem os espíritos transmitem as mensagens, Espírito Santo de Deus, de verdade, Consolador ou Paráclito, que é a mensageria divina, a comunicabilidade dos espíritos. O conhecimento da verdade vem pelo profetismo, pela revelação, mas os clericalismos sempre foram os assassinos dos profetas, assim como o foram de Jesus e dos apóstolos, quase todos. E por fim,
mataram o batismo de Espírito, liquidaram de vez com a revelação, forjando a Inquisição para melhor garantir o andamento da blasfêmia. Maravilhoso capítulo, o 7 do livro dos Atos. 47. Aspas. E Saulo era consentidor na sua morte. Fecha aspas. Atos, capítulo 7. 3. Nota. Refere-se ao desencarne do apóstolo Estevão, que ocorreu através de apedrejamento com a tácita aprovação de Paulo, o qual na época chamava-se Saulo. Atos capítulo 7, fim de nota. Paulo era perseguidor até alcançar o seu Pentecoste, o seu batismo de Espírito. Na estrada de Damasco, Jesus entregou-lhe a parte que lhe tocava do seu batismo de revelação, e Paulo tornou-se o arauto do batismo de Espírito. Nenhum outro apóstolo foi tão grande conhecedor dos fenômenos mediúnicos como o foi o vaso escolhido. Em 3 capítulos seus, 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, a excelsa doutrina tem perfeita evidência, porque ali o saber e a virtude, a moral, o amor e a revelação se apresentam de modo estuante. Todo o profetismo está ali de corpo e alma, porque o amor e a revelação ali se mostram infusamente. 48. Aspas. E por estes dias vieram de Jerusalém a Antioquia uns profetas, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender por espírito que havia de haver uma grande fome por todo o globo da terra. Esta veio em tempo de Cláudio. Fecha aspas. Atos, capítulo 11. Onde há profeta ou médium, há espírito, anjo ou alma, porque o profeta é um instrumento do espírito comunicante, é o seu telefone. No caso em curso, foi anunciada uma grande fome, e os apóstolos e seus acompanhantes fizeram caso e livraram-se tomando providências. Quanto ao mais, no Velho Testamento há uma sentença assim: porque o Senhor nada faz sem avisar antes pelos profetas, seus servos. Mais uma vez, deve-se dizer, a verdade vem pelo profetismo. 49. Aspas. Deve ser o seu anjo. Fecha aspas. Atos capítulo 12, verso 15. Chamava-se anjo da pessoa ou espírito da pessoa, e assim disseram de Pedro quando foi tirado da prisão por um anjo ou espírito, indo bater à porta da casa onde estavam alguns companheiros. Não falaram sua alma ou seu espírito, mas sim seu anjo, porque tudo quer dizer a mesma coisa. E como a Bíblia, de começo a fim, é um repositório de comunicações de anjos, concludente é que ela não passa de um tratado de espiritismo. As blasfêmias contra a revelação derivam do analfabetismo espiritual daqueles que no mundo se dizem cristãos, nada mais sendo que idólatras e sectários da ignorância e do erro. 50. Aspas. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Fecha aspas. Atos capítulo 2. Antes de Jesus Cristo, a revelação estava enclausurada nos cenáculos iniciáticos, nas escolas esotéricas. O essenismo era a escola de profetas de Israel, a ordem dos nazireus, a mais profunda em lastro histórico, pois derivava diretamente do vedismo iniciático, onde a fora buscar Enoque, o patriarca antediluviano. Por milhares de anos fora esperado aquele que traria a revelação a toda a carne, como graça e como verdade, isto é, graça que tem o condão de ser a portadora do conhecimento. Por isso repetimos, a verdade vem pelo profetismo. É claro que Jesus não batizaria em espírito imundo, não é? Entretanto, respondam, que fizeram os clericalismos do batismo de Espírito Santo?
onde meteram a graça trazida por Jesus Cristo? Todavia, lembrem-se os profetas ou médiuns que nem todo espírito é santo, de Deus, bom, verdadeiro ou superior. Há que saber fazer a distinção. E todos nós sabemos que pelo mundo medram mediunismos os mais degradantes, isto é, que existem pessoas que se comprazem no intercâmbio com os seres mais atrasados, mais ignorantes do mundo espiritual.